paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Keke, sejam bem-vindos ao meu canal! Hoje nós vamos estar aprendendo, memorizando um versículo da Bíblia Sagrada e que está aí fazendo parte da nossa EBF 2025, concernente à primeira lição dos intermediários. E eu convido você a estar fazendo sua inscrição aqui em nosso canal, assim como também compartilhando esse vídeo e deixando seu like. Eu conto com a sua participação. Estaremos agora simulando de maneira prática como você deve fazer a memorização do versículo aí na sua classe. Mas é importante que você conheça o passo a passo da memorização, que não é apenas ler, não é apenas explicar e nem apenas usar os métodos de repetição, mas é um conjunto. Então preste atenção aí das informações que estarei colocando aqui. Faça um print, preste atenção e vamos lá para a nossa simulação. Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Será que aqui tem soldado vigilante? Nossa! Quanta criança bonita tem aqui! Será que essas crianças são obedientes? Estão realmente vigilantes àquilo que realmente importa? Hoje eu vim conversar com vocês também sobre um versículo especial da Bíblia Sagrada. Exatamente, você está vigilante aí como soldado? O que você tem prestado atenção, hein? Eu quero convidar você agora a atentar bem a respeito de um versículo que está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada realmente, crianças, ela é uma arma espiritual, exatamente. Inclusive faz parte lá das armaduras de Deus, hein? E olha só, crianças, você sabe qual é a arma que representa a Bíblia? Quem sabe? Diz aí pra tia. Muito bem! Ela é a espada do Espírito. A Bíblia, crianças, ela é um livro muito especial. Você sabe por que ela se chama Bíblia? Quem lembra? A tia já explicou aqui, hein? Na EBD você já deve ter ouvido certamente falar sobre isso. A Bíblia é chamada assim porque contém muitos livros. E todos esses livros, crianças, olha só, foram inspirados por Deus. É a palavra de Deus. E ela é chamada de sagrada porque ela é perfeita, imutável, eterna e o torna sagrada, porque também é a palavra de Deus. Sabe por que esse livro é tão completo assim, crianças? Porque Deus quer que nós reconheçamos os seus mandamentos, a sua vontade, como lhe agradar. E o versículo que nós vamos aprender hoje é um chamado à obediência. Qual é o contrário de obediência, hein, crianças? Muito bem, desobediência. E desobediência é aquilo que não agrada ao Senhor, não agrada a Deus. Eu quero te convidar aí a abrir em um livro, na verdade é uma carta, né? Porque a Bíblia, ela é repleta de livros, cartas, poesias, cânticos, e nós vamos estar abrindo agora uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossos. Essa carta se chama Colossenses e está lá no Novo Testamento. Nós vamos abrir agora com a tia. Pegue aí a sua Bíblia, lá no capítulo 3 e no versículo 5. Essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava na prisão. E ele precisava falar com os crentes de Colossos sobre algumas coisas que estavam acontecendo lá. Eles estavam com algumas práticas que não agradavam a Deus, fazendo muitas misturas com tradições humanas, com coisas que não agradam a Deus, e eles precisavam estar vigilantes a algo aqui em especial. E Paulo foi bem enfático a tudo que estava acontecendo. Pegue aí a sua Bíblia, Colossenses 3,
E o versículo 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Olha só, crianças, Paulo está advertindo sobre algo muito importante. Eu trouxe aqui para a gente ler e aprender algumas palavrinhas. Talvez você não tenha entendido todas. E nós vamos estar agora explicando para você. Preste atenção. Nós já falamos aqui que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a espada do Espírito, né? E aqui está a nossa referência, que nós vamos estar aprendendo. Nós acabamos de ler um versículo que está escrito na carta de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Olha só o que diz. A tia vai colocar aqui para você olhar. Vou colocar bem aqui essa espada para a gente não esquecer a referência. E vamos ler aqui junto com a tia. Agora todo mundo numa só voz, tá certo? Ó, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Gente, mas olha só, quando Paulo diz assim, ó, portanto, façam morrer. O que isso significa, hein, crianças? Portanto, façam morrer. Isso aqui é uma ordem, e ordem deve ser executada. Para aquele que é obediente, sabe o que tem que fazer, e principalmente quando está escrito lá na Bíblia Sagrada, porque como nós vimos, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando Paulo diz façam morrer, significa dizer que nós devemos renunciar, rejeitar, tá certo? Tudo que pertence a quem? A mim, a você. Pertence quer dizer que está em nós. A natureza terrena. Sabe, crianças, quando nós nascemos, nós já nascemos com pecado. Porque nós somos descendentes de Adão. Nós realmente somos pecadores. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você pecamos. Todos nós. Você já sentiu o desejo de fazer algo errado? Hã? Todos nós sentimos. Isso faz parte da natureza terrena. Aquela vontade de, às vezes, mentir, às vezes de pegar uma coisa que não é nossa, às vezes bater no coleguinha, mesmo a gente sabendo que é errado. Olha, às vezes acontece, né? Nós ficamos com esses desejos, com essas vontades, porque nós somos pecadores, faz parte da nossa natureza terrena. E mesmo, crianças, quando nós recebemos a Cristo em nosso coração, mesmo quando o Espírito Santo mora aqui, mesmo assim, continua esses desejos. Por isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, que hoje mora em nós e pode morar em você também, que hoje, a primeira vez está aqui conosco, ou ainda não recebeu, ainda em seu coração, o nosso Jesus, o seu Espírito Santo. Então, crianças, olha só, aqui, Paulo nos adverte que nós devemos fazer morrer, rejeitar, renunciar. E dentre as coisas que nós lemos no versículo, olha só, Paulo fala de uma palavrinha aí que com certeza deixa o nosso coraçãozinho assim, porque é pecado. E um dos pecados que ele citou, que não agrada a Deus, que é idolatria. Que é idolatria, crianças? Aquilo que é colocado no lugar de Deus. E ele chama isso de cobiça. Alguém sabe aqui o que é cobiça? Vocês já ouviram falar nessa palavrinha? Cobiça, crianças, quer dizer desejar algo que não nos pertence, colocando este algo, esta coisa, essa pessoa além, acima de Deus. Por isso,
Paulo chamou de idolatria, porque a idolatria é colocar algo no lugar de Deus. Tem muitas pessoas insatisfeitas, achando que Deus não é suficiente, procurando outras coisas e desagradando a Deus, fazendo coisas erradas, fazendo de tudo para conseguir algo. É a ganância por algo que não lhe pertence. E mesmo que façam coisas desagradando a Deus, ainda assim essas pessoas desejam. Isso é cobiça. Porque desejar algo, crianças, que nós não temos, mas que a gente tem vontade, nós podemos orar, pedir ao Senhor, e se for da sua vontade, Ele nos dá. Mas pedir a qualquer custo, achando que isso é mais importante do que qualquer coisa, é pecado, ou seja, é cobiça e não agrada a Deus. Esse versículo, crianças, é um verdadeiro chamado à vigilância, porque olha só, o que tem entrado aí pelos seus olhos? O que você tem se apaixonado, hein? O que você tem visto, que tem colocado diante, num altar maior do que Deus em sua vida? O que você tem visto? O que você tem ouvido, hein? Porque coisas que não agradam a Deus, muitas das vezes, primeiro nós vemos ou ouvimos ou deixamos entrar no coração. Então eu quero te convidar a estar atento como soldado vigilante, para que não deixe nenhum mal entrar aí no seu coraçãozinho. Olha só, a Bíblia diz assim, crianças, lá um salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a solução, guardar a palavra de Deus em nosso coração. O que a Bíblia chama de coração? É a nossa mente, as nossas emoções, os nossos desejos. Por isso, nós devemos estar atentos para tudo que entra em nosso coração, seja através do nosso olhinho, seja através do nosso ouvido. Vocês já ouviram aquela música que diz assim, cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê, o nosso Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. A cobiça, crianças, ela entra primeiro pelos olhos, pelo desejo de ter algo que nós estamos vendo. Então, muito cuidado, porque a nossa história de hoje fala a respeito de um homem que viu e desejou algo que não pertencia a ele. O versículo de hoje é muito especial e nos traz um ensinamento muito importante sobre vigilância. E nós vamos estar agora desafiando você a estar aprendendo esse versículo, tá certo? Que se encontra onde? Colossenses 3:5. Vamos ler de novo aqui, Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Nós estaremos aprendendo agora apenas a parte A, ok? Vamos lá, todo mundo dizer fatia? Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E agora, olha só, crianças, eu coloquei aqui num varal, mas eu estava querendo tirar duas partes desse varal. Vou tirar aqui, tudo que pertence. Nós aprendemos que pertence é algo que está em nós. Mas nós também aprendemos sobre a natureza terrena, que todos nós temos essa natureza pecaminosa, né? Que Deus pode transformar e nos ajudar. Olha aqui, crianças. E agora, vocês conseguiriam ler sim essas duas partes? Vamos fazer com a tia então? Vamos lá, todo mundo. Portanto, façam morrer de vocês. Onde está escrito? Colossenses 3:5. Mas se eu tirar agora de vocês, quando Paulo diz de vocês, toda essa natureza
ela pertence a mim, a você. E Paulo estava dando, criança, uma ordem para todo aquele povo de Colossos. Agora, vamos tirar esse outro também, que eu sei que vocês já memorizaram aí com a tia, né? Fazer morrer, olha só. Portanto, façam morrer, renunciem. Não vai ser fácil, crianças. Por isso é uma ordem de Paulo. Porque quando nós, se fosse apenas um conselho, se fosse apenas, olha, se der, nunca ia dar. Porque a nossa natureza terrena é aquela luta constante e bem antiga, né? Entre a carne e o espírito. A nossa carne, crianças, a nossa natureza terrena sempre vai querer fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas com o Espírito Santo nós temos a ajuda dele e ele nos ajuda a fazer morrer, a renunciar àquilo que não agrada a Deus. Olha lá! Será que agora vocês conseguem dizer o que está escrito lá em Colossenses 3:5? Vamos lá, a parte A. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E nós aprendemos sobre algo aqui, uma palavrinha que está lá no final desse versículo. Qual é essa palavrinha? Qual é? Cobiça. Muito bem. A cobiça é algo que não agrada a Deus e é idolatria, porque coloca as coisas no lugar de Deus. Mas tem um mandamento na Bíblia que diz que nós devemos fazer o quê? Colocar Deus em primeiro lugar. Ele deve ter sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Gente, vou agora mostrar para vocês os recursos que eu utilizei para a memorização desse versículo, que são de repente até recursos que você já tem aí, já pode estar utilizando, e dar aqui uma outra sugestão para você. Aqui uma Bíblia, né, que ela é de papelão, e aí eu fiz questão de colocar nessa Bíblia Sagrada para explicar e começar falando a respeito do sagrado, tá bom? Mas se você tiver uma outra aí e poder estar utilizando, né, eu achei bem legal. Aqui atrás eu coloquei um velcro para colocar essa espada, né, e tirar antes de abrir para as crianças olharem, tá bom? Olha só, certo? E aqui, ó, eu não cobri toda a era de pelúcia, apesar de que eu acho bem interessante você fazer recursos de pelúcia. Aqui é TNT, tá vendo? Porque a pelúcia ela dura muito tempo e aí é um investimento que vale a pena, tá certo? Olha só, aqui eu usei a metodologia do varal, é uma metodologia que eu gosto muito, mas existem várias outras metodologias que você pode estar utilizando na repetição. Lembrando, a memorização, apesar de remeter à memória, a gente às vezes confunde com repetição, com decorar, né? Então essa parte de decorar, da repetição, ela faz parte do processo de memorização, mas ela não é a parte principal. A parte principal eu sempre digo que é a parte da explicação. Você vai demorar mais tempo aí. Por quê? A explicação sabe quando alguém conhece uma história, mas não sabe o que significa para sua vida? Então, na parte da explicação, você vai estar remetendo aí a assuntos, trazendo aí à memória coisas do cotidiano das crianças, ligando ao versículo. Então é a parte que ela se identifica com aquele versículo e diz que, realmente, sabe a matemática, por exemplo? Tô aprendendo isso pra quê? Quando não sabe a aplicação, então acaba esquecendo. Então tem coisas que a gente aplica à nossa vida que é bem mais frutífero, né, na vida das crianças quando elas conhecem, né, quando elas recebem, decoram, né, através da repetição, mas sabendo o significado, porque aí torna muito mais importante para a vida delas. Então essa parte da repetição você pode fazer aí de maneira dinâmica de outras formas. Existem formas de você estar ensinando aí a repetição para as crianças, para elas memorizarem, né, através do dado, né, etc. Então você vai fazer conforme aí a sua faixa etária, o que elas mais gostam de fazer, para que esse momento também seja envolvente, né? Meninos contra as meninas, ou então todo mundo, ou você chama, o importante é desafiá-los, né, para que eles sintam interesse em estar repetindo, para estar também, memorizando aquilo que eles já aprenderam, o significado das palavras difíceis, o significado relacionado à sua vida pessoal, tá certo? Então essa daqui
eu utilizei, eu acho que é a parte principal, mas esses daqui foram outras coisas que eu utilizei, né, durante a... E aí você pode estar fazendo de EVA também, né, essa orelhinha aqui para mostrar que muitas coisas entram pelo nosso ouvido e aí a gente deseja, né, então a gente precisa estar atento, tá ok? Aqui eu também fiz, pessoal, que eu acho interessante aqui, vou usar nas histórias também, né? Esse binóculo dos soldados. Aqui eu só fiz mesmo de papelão, só que eu usei o papel Paranã, tá bom? Porque eu não achei, você pode fazer de outras formas aí. Como eu queria maior e o tubo de linha não era grande assim, então eu fiz de papelão para ficar bem maior, tá certo? E cobri com TNT camuflado. Fiz os acabamentos de EVA e pronto. Esse coração aqui também eu utilizei para falar que nós devemos guardar em nosso coração. Você pode botar aqui também o significado, né? Porque o coração na Bíblia é o quê? Aí bota mente, aí os desejos do coração, etc, tá bom? Você pode estar utilizando sempre na sua memorização, na sua história. Eu acho que é um visual assim essencial para você estar utilizando nessas histórias da EBF, assim como também nos versículos, ok? Outra coisa que eu utilizei aqui, que eu quero mostrar para vocês, é o óculos, né? Esse óculos aqui, eu acho que se você comprar aquele grandão, ou fizer um, né, bem grandão, vai ficar bem interessante. Por quê? Porque você vai falar da cobiça, né? Você pode estar enfatizando melhor aí do que eu aí nessa simulação sobre isso, né? A cobiça dos olhos, colocando exemplos. Como assim, tia? Exemplos mais específicos das suas crianças. Geralmente nós conhecemos mais as nossas crianças, né? Nós sabemos o que está rolando entre as conversinhas delas, o desejo, essas coisas, né? Às vezes você tem vontade de ter um brinquedo, seu coleguinha teve, né? A mamãe dele comprou, a sua mamãe ainda não teve, você ficou com aquele desejo de comprar, e aí aquilo ficou no seu coração, você ficou até com raiva do coleguinha, porque o coleguinha tem e você não tem. Ó, o que você tem visto, né? Tem agradado a Deus? Os seus desejos têm agradado a Deus? Né? A concupiscência dos olhos, né? Então tem coisas que, ó, pela visão, pelo que a gente olha, destrói aqui a nossa alma, o nosso coração. Então a gente precisa estar atento, né? Atento, como nós vamos aprender na história, nessa primeira história. Então esse é um óculos que eu comprei já assim, né? De coraçãozinho, você encontra facinho, é bem baratinho. E você pode estar aí utilizando como recurso visual para estar chamando a atenção das crianças e falando sobre algo muito importante. É isso, pessoal. Então esses foram os recursos simples que você pode estar utilizando aí na sua EBF, que vai ser bênção no nome de Jesus. Então, pessoal, essa foi a simulação, a prática aí do primeiro versículo, né, da classe dos intermediários. Eu escolhi estar trabalhando apenas a citação de Paulo relacionado à cobiça, que é a palavrinha que vai estar aí diretamente ligada à história de número 1. Mas o versículo é mais completo e você pode estar também descrevendo aí todas as partes para as crianças na sua classe conforme a faixa etária, tá? Eu escolhi apenas essa, né, devido aí na primeira história, a gente geralmente está contando aí na abertura, né, com todas as faixas etárias, então eu escolhi o foco aí da cobiça, mas você pode ficar à vontade aí, explicar para as crianças e colocar também para elas memorizarem todo o versículo, ok? Espero que vocês tenham gostado. É com muito carinho que nós estamos começando essa série aí de EBF, começando com os versículos. Um beijo da tia Kiki.